Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. A gente traz para você notícias todo dia, fresquinhas, a toda hora no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, nas nossas newsletters, são várias. É importante que você assine para estar atualizado aí sobre tudo que acontece nesse mercado de consumo no Brasil e no mundo. E semanalmente estamos aqui com o Bora Varejar, trazendo também entrevistas com executivos, especialistas de áreas que a gente cobre na Mercado e Consumo, como varejo, consumo, serviços, food service, que mais? Shopping center, franquias, enfim, uma infinidade aí de assuntos que a gente cobre. Hoje, o nosso assunto é bem-estar, digamos assim, de maneira bem resumida, né? Vocês vão ouvir bastante agora da nossa convidada essas tendências quando a gente fala de serviços de academia, como esses serviços têm crescido no Brasil, têm se expandido, como as grandes academias, grandes redes têm se expandido, por quê, né? O que isso tem a ver com o comportamento do consumidor, as mudanças de comportamento do consumidor. Para falar sobre tudo isso, eu trago aqui a Jéssica Menali, membro do Conselho e Master franqueada da Panobianco Academia. Tudo bem, Jéssica? Bem-vinda! Olá, tudo bem? E você? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Obrigadíssima a você, é um prazer te ter aqui, Jéssica, para falar desse case. Bom, hoje o Bora Varejar fala então de escala, expansão e como transformar um serviço recorrente em um negócio altamente eficiente. A Panobianco saiu de uma proposta de fitness acessível para se tornar uma das maiores redes de academia do Brasil. Tem mais de 400 unidades, um modelo que combina franquia, tecnologia e operação enxuta. E a Jéssica vai falar para a gente sobre tudo isso. Jéssica, a Panobianco foi fundada em 2012, né? Já é uma das maiores redes do Brasil, como eu comentei, mais de 400 unidades aí, contando, né? Vocês cresceram ali, pelo menos no começo, com foco em cidades menores e médias, né? O que esse mercado de pequenas e médias, né? Cidades menores e médias tem, mostra, enfim, ensina, que as grandes capitais, por exemplo, não ensinam? Bom, primeiramente, a Panobianco, né, ela nasceu em 2012 como uma academia até então de bairro, né, o sonho do profissional de educação física de ter o seu próprio negócio. E diferente das outras que já nasceram para ser rede, já nasceram com o fit no nome, nós nascemos com uma academia de bairro que foi se transformando devido ao sucesso e à boa aceitação com o público, é um modelo que a gente foi replicando e se transformando nessa franquia, né? Hoje, dentro do setor da franchise, no segmento de academia, a Panobianco é a número 1, porque ela opera com 98% de lojas franqueadas, tá? Nós nascemos em Campinas, né, no interior de São Paulo, embora seja interior, mas Campinas é muito grande, mas sim, nosso crescimento se deu na região ao entorno de Campinas, né? Foi uma estratégia nossa. Poxa, nascemos em Campinas, se a gente já pulasse para São Paulo, para a capital, a gente não queria chegar com as pessoas, quem é, Pano, o quê? A gente queria chegar quando já estivéssemos conhecidos. Então, nós fomos crescendo pelas beiradas para depois atingir a capital, né? Então, crescemos muito em Campinas, principalmente. Hoje, em Campinas, nós temos 36 unidades da Panobianco. E depois fomos para Sumaré, Hortolândia, voltamos um pouquinho mais no interior, Limeira, Piracicaba, Americana, chegamos em Jundiaí, e aí sim, região do ABC e a capital, tá? Hoje nós estamos em mais de 16 estados, atingimos aí mais de 51% de unidades fora do estado de São Paulo. Não operamos só em cidades pequenas, estamos em cidades grandes, estamos na capital, até do Rio de Janeiro mesmo hoje, mas a gente viu um potencial em cidades pequenas, onde as grandes redes também não olhavam muito para essa região, né? E a cidade pequena, ela vai muito de encontro com o tipo de público, o tipo de perfil que a Panobianco atende, que a Panobianco agrada, que a Panobianco gosta de trabalhar, né? Aquela parte humanizada ainda do negócio, da operação,
né? Aquela parte de chamar o aluno, o cliente pelo nome, da recepcionista saber realmente todo mundo que está passando ali pela catraca. A cidade pequena, ela nos leva de volta a essa essência que foi a nossa lá de 2012. Então, a gente olha com muito carinho para essas cidades, mas sem perder aí o foco e a nossa ambição de expansão, posso dizer, nível Brasil e até fora. Muito bom. E é um tempo relativamente curto, né? Se a gente for pensar, 2012 até agora, com mais de 400 unidades, você falou em Campinas, mais de 30, enfim, foi um crescimento realmente muito expressivo e num curto espaço de tempo, né? Você comentou que hoje vocês têm franquias e unidades próprias, maioria franquias, né? Como é que vocês definem o papel de cada um, da unidade própria, da franquia, dentro de toda a estratégia de vocês de crescimento aí? Olha, o nosso foco hoje é crescer com franquias. Nós não temos o foco em crescer como rede própria, né? E isso dá até muita mais segurança para o franqueado que busca investir em nós, né? Investir em ter uma franquia da Panobianco. Porque quando a rede ela cresce muito como rede própria também, fica a sensação ali que os melhores pontos vão ser sempre da rede própria e os pontos com temperatura média vão para o franqueado. A Panobianco não. Pode ser o melhor ponto do mundo, eu vou passar para o meu franqueado, porque o sucesso dele é o meu. Então, isso traz uma segurança na hora do prospect ali, investir e se tornar um franqueado da nossa rede. Tá? Então, esse é o ponto principal, assim. E a gente tem pouquíssimas unidades próprias, né, da base, são 3 unidades próprias que a gente utiliza mais delas como um projeto piloto, né? Quando a gente vai passar por alguma atualização de layout, de projeto arquitetônico, então abre aquela unidade, tudo que a gente vai aplicar, a gente testa primeiro nela para daí realmente distribuir para a rede, para os franqueados. E quanto às outras unidades, né? As outras mais de 440 unidades, nós temos todo um time dentro da franqueadora, na nossa base que fica em Campinas, né? Nosso escritório conta com mais de 70 funcionários entre setores desde expansão, suporte ao franqueado, marketing, jurídico, financeiro, treinamentos. Então, o franqueado, desde que ele assina um contrato com a Panobianco, ele tem todo o suporte desde encontrar e aprovar o ponto para ele, abertura e pós-abertura, é um contato assim, a gente chama, né, a unidade, quando ela acaba de nascer, ela entra num processo de berçário, depois maternidade, depois uma unidade madura, e nós, com esse time, damos todo o suporte para o franqueado ter qualidade na operação dele. Faz todo sentido o que você comentou, né, de inovações, mudanças e tal, começarem com as unidades próprias e depois expandir isso à medida que se considerar que vale, né? Assim como a Panobianco, eu comentei para mim, um curto período de tempo, enfim, que a empresa cresceu muito, né? A gente está vendo outras redes de academia se expandirem também pelo país. Você diria hoje que existe um padrão novo de academia no Brasil? Porque até muito pouco tempo era a academia da esquina, era a academia menos padronizada, né? Porque não era uma rede, enfim. Hoje a gente vê mais essa expansão. Você diria que existe esse novo padrão hoje aqui no país? Olha, eu não diria um novo padrão, mas um novo consumo, né? Pós-pandemia, o setor realmente decolou, né? Eu falo que o dinheiro não acaba, ele muda de mão e, sem dúvidas, hoje ele está no setor da saúde e bem-estar, né? E a academia é o nicho que consegue unir esses dois segmentos. Então, por isso que tem dado esse boom, né? E todas as redes que estão vindo, elas estão vindo após observar essa mudança no comportamento das pessoas pós-pandemia, né? E como você disse, a Panobianco está desde 2012. Então, a Panobianco ela já existia antes de pandemia. De 2012 a 2015, nós não éramos franquia, tá? Nós éramos só uma unidade própria. E de 2015 para 2016, nós criamos a segunda unidade, aí sim, pensando no modelo a ser replicável, pensando em ser um modelo a ser franqueado, onde nós ajustamos todos os ponteiros e começamos a comercializar a franquia em 2016, porque nós somos muito conservadores e é algo que eu falo que é muito importante, né? Diferente de crescer como rede própria, a gente cresce com franqueado. Então, não existe dentro da Panobianco
Uma unidade está operando no negativo, mas a outra está no positivo e vira uma coisa só, como se fosse um banco. Não, cada unidade tem o seu CNPJ, tem o seu franqueado e todos têm que ter sucesso. Então, antes da gente realmente tornar o modelo replicável, a gente precisa testar. E a gente testou por quase um ano, que foi nessa abertura dessa segunda loja própria de 2015 para 2016, e começamos a comercializar. Quando veio a pandemia, né, em março de 2020, nós estávamos com 51 lojas abertas. Dessas 51, duas eram próprias e as outras 49 de franqueados. Então, realmente, passaram aí 6 meses de portas fechadas, sem cobrar do aluno. Então, a rede teve 0 de faturamento, mas a gente continuou próximo do aluno na rede social, dando aulas, fazendo live. Eu que dava as aulas, inclusive, fiquei 6 meses com o pessoal lá. E quando nós reabrimos, aí que a gente viu que reabrimos muito mais fortes, né? Porque, pensa, pós-pandemia, a gente estava recebendo aquelas pessoas do sofá, aquelas pessoas que não gostavam de treinar. Então, imagina você ali fazendo o que não gosta, o que não queria e não sendo bem recebido ou bem atendido. O aluno não volta. E ele sentia essa frieza na operação dessas que nasceram só para pegar esse público, mas sem a essência nascida junto com ela. Como a Pano Bianco nasceu com essa essência de atendimento ao público, quando ela nasceu não tinha essa escalabilidade do negócio, esse foco em expansão, era só conseguir fazer com que aqueles alunos se fidelizassem ali, que eles tivessem resultado, porque hoje a gente vende saúde e qualidade de vida, então eu preciso entregar isso para eles. Então, como isso é algo que está na nossa essência, quem nasceu depois, só querendo pegar o boom do fitness, pensando em números, é algo que eles não têm. Para a gente foi muito simples, foi muito fácil, e foi aí que eu falo que existe uma Pano Bianco em números, antes da pandemia e uma depois da pandemia. Porque tanto os clientes quanto o mercado imobiliário, todos começaram a olhar para nós. Nossa, essa rede é diferente. Essa rede foi a única que não faliu nenhuma loja em período pandêmico. Então, isso fez a gente entender. Chegou a nossa hora. A gente não virou uma academia, né? Uma academia de rede por acaso. Essa cultura nossa bairrista, agora a gente vai conseguir sair na frente. E foi. E é o que faz a Pano Bianco se destacar até hoje. Muito bom. E aí vocês deram início também recentemente, a gente falando de expansão, a expansão internacional, né? Conta para a gente um pouco o que levou a essa decisão, para onde vocês pretendem ir, por que isso faz sentido. Maravilha. Bom, né, estudando o mercado fitness, né, temos aí Estados Unidos, maior consumista na atividade, depois Brasil, e depois está o próprio México, né? Então, nós vamos primeiro atacar quem está atrás, para a gente conseguir entender o mercado, arrumar a casa, testar nosso modelo fora do país, no mercado que está um pouquinho atrás da gente. Deu certo, aí a gente vai para o que está à frente de nós, né? Então, a gente entendeu que no México fazia muito sentido, devido até estudos, né, de outras redes que estão no México e operam muito bem, e são operações muito próximas com a nossa, do modelo operacional. Então, pensamos, poxa, vai dar certo também, vamos lá. Eu iniciei a expansão em setembro de 2024, fiquei 45 dias no México, na cidade do México mesmo, fazendo todo o estudo ali de persona mesmo, de pontos também, imobiliário, maquinário, cultura, foi muito bacana entender um pouco da cultura mexicana. E fiz a minha lição de casa, voltei, e aí a gente realmente iniciou um planejamento para fechar o imóvel, iniciar a obra, e a Operação do México ela inaugurou agora, em janeiro desse ano. Está sendo um sucesso, graças a Deus, já atingimos, né, o break-even da unidade, a Pano Bianco está sendo muito bem aceita lá, e agora o foco é fazer o que fizemos no Brasil, fazer no México, e já olhando para outros países também. Você pode dizer alguns países em que vocês estão de olho já? Sim, nós estamos olhando para a Argentina, Chile, Paraguai e então Estados Unidos. Muito bom, uma expansão realmente ambiciosa, né?
Sim, sim. Tirando aí a América Latina e ainda mais o mercado americano. Falar um pouquinho de tecnologia, como vocês usam tecnologia para manter padrão e eficiência numa operação como a de vocês, que é tão pulverizada, né? São tantas unidades de franquias. Sim, nós desde 2016 nós já utilizamos um sistema de totem para impressão do treino do aluno, para montagem, o coração da academia, né? O nosso maior software se chama Evo, que ele é um excelente gestor de academia. Então, a gente literalmente entrega tudo para essa ferramenta, aonde ali a gente consegue controlar quantas pessoas passaram na catraca, quantos estão ativos, quantos cancelaram, né? E a gente consegue entender o nível de engajamento do aluno. Está com risco de abandono alto, baixo, se ele tem um treino prescrito. Então, a gente tem um totem dentro de cada unidade, onde o aluno consegue verificar o treino dele, a frequência, toda a parte até contratual financeira, consegue fazer a impressão de treino aqueles que desejam, ou tem o aplicativo da Plano Bianco na palma da mão, baixado no celular, onde consegue fazer todo esse acompanhamento, né? A gente utiliza também da tecnologia aqui dentro na hora das aulas coletivas, né? A Plano Bianco, além de musculação, ela oferece spinning, jump, fit dance, yoga, pilates. Então, os alunos, como essas aulas requerem material, aí a gente precisa limitar a quantidade. Então, os alunos conseguem fazer o agendamento dessa aula por um software, onde ele consegue ali marcar ilimitado quantas aulas ele quiser por dia, e a gente consegue fazer o acompanhamento e monitoramento desse aluno, qual aula mais ele gosta, e vai filtrando qual horário que ele mais frequenta, e depois entra a análise da gestão, né? Olha, no período das 5 às 6 tem mais homem do que mulher, no período das 6 às 7 tem mais mulher, então vamos colocar mais aulas coletivas nesse horário para desafogar um pouco a musculação. A gente vai fazendo a gestão baseado nesses dados que esse software nos dá. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho aqui no Bora Varejar de hoje, mas antes, Jéssica, eu queria que você comentasse onde você está, porque você está gravando com a gente diretamente de uma unidade, né? E até antes de a gente começar a gravar, eu fiquei surpresa com a quantidade de alunos que vocês têm por aí. Conta para a gente um pouco aí dessa unidade. Bom, eu estou aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. Essa unidade ela é a top 1 da rede em número de alunos, em faturamento. É uma unidade que tem 4.000 alunos próprios, mais agregadores. E ela tem, assim, vai fazer 2 anos agora, em maio. Ela é uma unidade maravilhosa e é muito gostoso a gente poder trabalhar aqui com esse fluxo alto de pessoas, com essa energia vibrante. Então, realmente, é uma unidade que tem a essência Plano Bianco, tem a parte humanizada do negócio, e é isso que a gente preserva e a gente preza muito dentro da empresa. Muito bom. A gente vai falar sobre esse assunto que você comentou, humanização, né, a jornada do aluno, daqui a pouquinho. Antes, um rápido intervalo. Esperamos você que acompanha o Bora Varejar. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui a falar com a Jéssica da Plano Bianco. Jéssica, no primeiro bloco a gente estava falando, você estava falando, né, na verdade, da experiência humanizada, né, que vocês fazem questão de manter, mesmo depois de tanto tempo e de tantas unidades espalhadas pelo Brasil e agora começando pelo mundo. Quando a gente fala no varejo, de maneira geral, mas também na área de serviços, né, a gente fala muito de experiência, né, da importância da experiência do cliente. O que você diria que essa jornada do aluno da academia, do cliente de vocês, precisa ter hoje? Olha, recentemente eu até fiz uma análise, né? E verifiquei que hoje no Brasil a gente tem mais academias do que pessoas em relação ao próprio Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos está com menos academia e mais gente. Então, eles conseguem ter mais retenção. Já no Brasil, não. A gente está numa etapa que está com muita opção
né? E a concorrência está grande, então, mais do que nunca, é hora da gente olhar para o nosso cliente e entender qual está sendo a experiência dele, né? Então, a gente trabalha muito para que o aluno ele seja visto, né? Tem um dado que fala que hoje, ainda mais essa geração Z, né? Eles procuram muito assim, trabalho, estudo e academia. E estão vendo a academia como o seu terceiro lugar, tá? Então, é muito importante em como que a gente vai conseguir engajar, e eu falo gerar um encantamento a cada vinda dele, né? O que eu passo para minha equipe é que o aluno que entra na Plano Bianco, ele não pode chegar e ir embora sem ter pelo menos uma abordagem. O aluno precisa ser visto. Sempre vai ter algo para corrigir, né? Eu chamo bastante atenção nisso, gente. Vamos honrar o nosso diploma aqui. Não é só abordagem social, precisa da abordagem técnica, precisa daquele aluno se sentir que estou sendo olhada, estou sendo cuidado, né? A gente vende saúde, qualidade de vida, é isso que eu preciso entregar. Corrigir uma postura, verificar o movimento de execução, fora a tentar agregar o máximo por metro quadrado para aquele aluno. Ele tem o vestiário completo, ele tem um secador no banheiro, ele tem um mimo, ele tem um poder de consumo na recepção, onde entra a tecnologia também. Ele consegue ali, ele mesmo comprar o isotônico dele, a água, um lanchinho, uma barra de proteína, né? Ele consegue também escolher o gênero de música que ele quer ouvir. A gente tem uma rádio online onde ele conecta com o celular dele. Se ele gostou dessa música, ele dá coração. Se ele não gostou, ele põe um xizinho e aí começa a mudar o gênero. Então, é bem bacana isso. E a gente faz de tudo para que ele se sinta em casa, né? Chamar o cliente pelo nome é algo que eu prezo muito aqui dentro e eu levo muito isso para a equipe, além de estar 100% monitorado, qualidade do treino, vencimento do treino, a abordagem, e fora que a gente envolve ele em eventos também. Recentemente nós fizemos um aulão de spinning aqui na praia. Os alunos amaram e pediam para fazer toda semana. Falei, nossa, eu vou quase deixar a bike ali na areia, fazer um cercadinho e vai virar um novo produto, né? Vou dar aula, vou colocar aula lá todos os dias. Então, é algo que, assim, não foi para eu vender matrícula ali, não foi pensando em aluno novo, né? Às vezes os alunos, eles têm essa queixa de, só fazem algo, promoção ou ganha brinde o aluno que está chegando. Agora, quem está aqui, a gente não tem nada de diferente, não. E eu prezo para quem está aqui tenha cada vez mais a melhor experiência, porque é isso que vai fidelizar ele. E cliente satisfeito, né? Eu falo que, além de ser cliente 2 vezes, é um cliente indicador. Ele traz outros, né? Então, nesse cenário, com muita academia, todas muito bem estruturadas, todas muito bem parecidas no preço, o que vai fazer a gente se destacar é a forma com a gente trata o aluno, é a experiência que a gente oferece desde o momento que ele entra até o momento que ele vai embora. Muito bom, eu estava te ouvindo, eu tive algumas experiências com academia na minha vida, e hoje eu faço academia aqui no meu prédio mesmo, mas das vezes em que eu tive experiência, acho que realmente não existe nada pior do que você entrar numa academia, sair e como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, não ter o que você falou dessa abordagem, esse cuidado, enfim, acho que você se sentir... E é isso, né? Acho que você fala, é a atenção, né? A orientação também, porque você tá confiando ali que tem especialistas também para te apoiar. Acho que a sensação de você entrar e sair despercebido numa academia é péssima, né? Pode ser prático para algumas pessoas e tudo mais, mas no mínimo você quer, né, conversar um pouco, tem que ter ali uma troca, né? E eu falo, a academia, ela vira igual o crossfiteiro, né? Você vê o crossfiteiro, ele treina junto, eles vão almoçar juntos, eles vão no pagode juntos, eles vão na igreja juntos, vira uma cultura, vira uma família, né? E na academia, às vezes tem isso, mas não é tanto, mas tem um pouco mais dividido em tribos, né? Mas o ideal é que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo combo ali, e por isso que a gente gosta de fazer esses eventos fora. Às vezes a gente cria algum evento e faz um pagode em algum local, e aquela pessoa sai do ambiente de treino, se sente mais à vontade em conversar.
e aí o aluno vê o professor ou o consultor, que se vê sempre na recepção uniformizado, sem uniforme, quebra aquele gelo, e aí a hora que chega já trata diferente. Isso é muito legal, isso é assim, poxa, academia, a pessoa vem aqui muitas vezes 7 vezes na semana, né, o mês todo, tá com a gente em datas festivas, agora vai vir a Copa do Mundo, a gente está se preparando, colocando telão para o pessoal assistir aqui, carrinho de pipoca. Então, é isso, sabe? No final, é realmente a experiência dele aqui dentro. Total, e a pessoa vai, quer dizer, na academia para, enfim, se cuidar, né? Para ter um momento ali especial, individual, para, enfim, desanuviar um pouco a mente, né? Como você falou, sai da escola, sai da faculdade, sai do trabalho, vai para a academia para aquele momento que é de autocuidado, enfim, é realmente um momento importante do dia ali para quem faz ainda mais todos os dias, aí, como você comentou, né? Você já falou bastante dessa jornada que cada vez mais começa no digital, né? Isso eu entendo que é se não uma novidade, mas algo que foi evoluindo ao longo dos últimos anos aí. Queria que você falasse um pouco do espaço físico mesmo da academia, incluindo o que você comentou, né, totens e tudo mais, mas como ele foi evoluindo para atender esse novo consumidor que, como você falou, né, às vezes está aí todos os dias, às vezes está aí fazendo musculação, fazendo aula também, vai nos eventos, enfim, o que mudou de maneira estrutural nos espaços? Olha, nos próximos projetos que a gente está criando, a gente já começou a colocar um espaço de cowork, né? Porque a gente vê essa necessidade. Às vezes a gente tem recepção aqui, tem mesinha na recepção, e fica ou criança desenhando, ou alguém ali trabalhando no notebook, até mesmo no celular. Então a gente viu essa necessidade. A última unidade inaugurada em Campinas, que é o nosso berço, ela já foi inaugurada com cowork. Nós colocamos também dentro dessa modernização a sala de vidro, que a gente fala que é a sala de pose, que é uma sala toda de espelho, onde as pessoas realmente vão para tirar foto, e ela é fechada, então ali os homens podem tirar foto sem camisa, para conseguir atender esse público do fisiculturismo, né? E até mulheres mais tímidas que ficam com vergonha de tirar foto ali, agora dá para tirar foto no espelho. A gente tem também a parte da lanchonete, né? Os modelos tradicionais, a gente tem uma máquina de café e uma geladeira vendendo água isotônico. Agora a gente tem realmente uma lanchonete dentro que fica um novo espaço, né? Fica a lanchonete, cowork, a sala de pose e também a sala de massagem, que é a sala Zen, tá? Então, essa lanchonete agora tem realmente compra de muitos produtos, não só doces, né? Que era uma reclamação, tudo que você vai consumir na academia é doce. É barra de proteína, é cookie, é whey, tudo doce. Fala, gente, se alguém passa mal, precisa de um sal. Agora tem a parte dos salgados também, a gente está cada vez mais atendendo o pedido do nosso público, né? Porque essa unidade que nós abrimos em Campinas, ela é do lado de uma faculdade, da Metrocamp. Então, o maior público ali são os alunos. Eles treinam, eles tomam banho, pode usar secador, usa chapinha, tem uma área para a meninada se maquiar. Aí depois sai, vai para a lanchonete, consegue comer ali, consegue estudar ali, porque é um cowork bem legal, e depois já vai para a faculdade. Então, a gente está tendo essa atenção de cada ponto que a gente aprova, a gente entender da particularidade dele. Né? Quando eu aprovo um ponto que no meu estudo geográfico vem que o meu maior público ali é o público da terceira idade, porque eu tenho uma unidade que é assim, o maior público é a terceira idade. Eu tenho que colocar muita aula de yoga, muita aula de pilates, ao invés de colocar muita bike de spinning, eu coloco aquela bike horizontal que tem o imposto. Então, eu realmente entender o perfil do meu cliente ali, embora eu entenda muito bem do perfil do cliente Ponobianco, mas eu preciso entender da geolocalização onde estou entrando para conquistar todo mundo. Então, é feito realmente esse trabalho caso a caso quando a gente vai implantar uma unidade nova. Muito legal, adorei a história do espaço para trabalho aí, porque é isso, né? Como você falou, que às vezes é o terceiro lugar que a pessoa fica no dia, é isso, às vezes sai de um lugar, vai para outro e tem ali esse conforto, né? De ter uma base ali, muito, muito bacana.
Você falou de sala de vidro, e eu vou pegar o gancho para falar do Big Brother. Porque vocês estiveram recentemente também no Big Brother Brasil, né? O que essa participação de vocês, você diria que fala do posicionamento de vocês hoje? Olha, o Big Brother Brasil é o segundo ano que estamos participando, né? Eu confesso para você que no primeiro ano nós tivemos mais uso da academia do que nesse, né? Ano passado nós tivemos aí pessoas que realmente treinavam. Esse ano não tanto, então eu até fiquei triste. Eu falei, gente, se eu estou na direção desse programa, eu ia cada uma hora apitar lá aquele aviso, beba água, não bateu sua meta de calorias perdidas no dia, para o pessoal ir treinar, sabe? Para o pessoal parar de ficar só na intriga, né? Mas, enfim, entrar no Big Brother para a gente, poxa, desde o ano passado tem sido um marco muito importante, né? A gente está cada vez mais conseguindo tirar essa imagem passada que a Ponobianco é uma academia do interior de São Paulo. Não, hoje nós estamos em mais de 16 estados fora do Brasil e é a academia do Brasil, né? A academia do Big Brother. Foi muito importante para a gente trabalhar com a Globo, assim, um passo muito amplo dentro daqueles 3 educadores físicos de 2012 que abriu uma academia e hoje estão dentro do Big Brother. A gente quer manter essa parceria e a gente quer intensificar cada vez mais. Então, torcer para ano que vem ter pessoas que realmente curtam treinar, para a gente realmente aparecer bastante lá e o pessoal se sentir, a hora que está olhando a academia dele, chegar em casa, tá assistindo Big Brother, ver, poxa, eu treino nessa academia. Isso é muito legal para a gente. Isso aí, mais treino, menos intriga, né? Como você comentou. Exatamente. Olhando para os próximos anos aí, o que você diria que vai, né, diferenciar as redes que vão liderar esse mercado e o enfim, das que vão ficar para trás, né? O que uma rede não deve fazer e o que deve fazer a rede que vai evoluir aí conforme esse comportamento do consumidor vai mudando também. O que a rede não deve fazer é esquecer do que ela vende, né? É a saúde e a qualidade de vida, que eu sempre falo isso. A gente não vende um produto palpável, né? E a gente também não vende um serviço que a pessoa faz e sai dali pronta, como uma unha, como um cabelo. A gente vende algo que leva um tempo para ser construído, né? E depende de nós, das ferramentas que a gente der para esse aluno conseguir conquistar o objetivo dele. Então, o foco tem que ser no nosso consumidor final, que é o aluno. Mas antes de chegar no aluno, a gente não pode esquecer que entre a gestão, os franqueados e o consumidor final está a equipe. Então, a gente busca cada vez mais investir na nossa equipe, nos nossos colaboradores, acolher eles, tratar como família, embora a empresa já esteja num nível de corporativismo muito grande, mas preservar esse ambiente familiar, porque a gente trata o colaborador da maneira que a gente quer que eles tratem os nossos alunos, né? Então, é sobre a parte de lidar com o ser humano. É isso que a gente não pode esquecer. Vai vir tecnologia, vai vir profissionalização, vai vir corporativismo, mas a parte da humanização é algo que a gente não pode deixar para trás, tá? E eu acho que, então, respondendo a sua pergunta, seria isso que não pode fazer para realmente ficar para trás. Agora, o que as grandes redes, o que elas precisam fazer ou continuar fazendo para se manter, eu acho que é realmente investir cada vez mais em tecnologia, né? Olhar muito para um público que a geração Z e a geração platino, que a gente fala, que é os 70 a mais e são os menores de 18. Porque o pessoal dos 18 aos 50, aos 60, eles estão no ritmo ali da vida, é meio que a vida obriga eles a irem para a academia, né? Antigamente a pergunta era, você treina em algum lugar? Hoje a pergunta é, em qual academia você treina? Né? É como se para você fizesse parte da sociedade, você precisa estar inscrito em alguma academia. Isso é ótimo. Pós-pandemia, isso se concretizou. Mas a gente tem um público que ainda não está no mercado de trabalho ou que já está afastado do mercado de trabalho, que eles veem a academia ainda como algo que a geração Z que ainda não preciso e a geração Platinum, 70 a mais, é que não adianta mais eu fazer. Então, é olhar para esse público, porque em percentual é uma mancha muito grande
e é onde a gente realmente vai conseguir atender a nível global e talvez sim alinhar aí a curvatura do que eu falei lá atrás, que hoje os Estados Unidos têm mais pessoas do que academia, né? Como a gente está com mais academia do que pessoa, falta a gente atingir esse nicho, né? A geração Z são ótimos porque são alunos que a gente consegue tratar como alunos próprios da nossa base. Muitas vezes eles ainda não estão inseridos no mercado de trabalho. Então, ele não vai vir para a gente através do agregador, né? Através de Dual Hub e outras plataformas. Ele realmente vai escolher uma academia e vai se fidelizar a ela. Então, hoje a gente busca muito o digital, busca estar nesses programas mais descolados, busca trazer pessoas públicas que falem mais a língua dessa geração para conseguir atingir eles dessa maneira. Já o público platino, 70 mais, é não nichar o nosso segmento como tantas outras nicham, e eu vejo que a longo prazo pode ser um tiro no pé, né? Quando nicham muito de academia maromba, isso acaba afastando o público da saúde e qualidade de vida, que é o nosso principal. Então, foi pensado no projeto Plano Bianco CT, Plano Bianco Select, que é mais focado em alguns públicos nichados, mas a gente viu que aonde realmente é o que a gente domina é atender esse público no geral que busca saúde e qualidade de vida sem nichar. Então, quando a gente nicha, fica uma barreira a menos para a gente conseguir colocar esse público de 70 a mais para dentro. A gente mostra que a gente é um ambiente acolhedor, que a gente está aberto a todos, né? Então, é isso. É para isso que eu vejo que quem olhar para essas duas gerações vai conseguir se manter na frente dentro desse setor. Muito bom. Bom, você já deu vários insights aí para quem empreende ou quem quer empreender na área, né? E até para o consumidor final também, que nunca é tarde para começar a se exercitar, né? Muito bacana. Mas a gente tem um quadro ainda final aqui que se chama Checkout, em que a gente pede para a nossa convidada, no caso hoje, mandar um recado final para o nosso público. Pode ser sobre a Plano Bianco, sobre planos, enfim, pode ser um insight, um resumo do que a gente comentou aqui. Microfone aberto aí para você, para sua palavra final. Bom, eu como educadora física, né, e gestora, proprietária de academia, cada vez mais atuante dentro desse setor, queria passar o recado para você que não treina ainda, tirar esse aluno aí que está oculto no sofá e falar para você fazer uma atividade física, procurar um ambiente que você se sinta acolhido. Sempre vai ter um local, uma unidade ou uma aula que você se identifica mais, né? É muito corrido, eu trabalho, a academia fica aberta das 5 da manhã às 11 da noite, sábado, domingo, feriado. Então, se tem algo que você pode fazer por você e algo que a gente nunca se arrepende de ter ido, é ir treinar. Então, esse é o recado que eu dou para quem é realmente pensando na sua saúde, na sua qualidade de vida. Para quem quer empreender, o setor fitness é onde está, é a bola da vez, né? E vai se manter assim por muito tempo. A gente tem um caminho longo ainda até realmente esse setor saturar. Então, se você quer empreender, fale comigo, fale com a Plano Bianco. A gente realmente trata o franqueado como a nossa primeira e praticamente única opção, né? A gente realmente quer crescer em franquias, não queremos crescer em unidades próprias. Então, o seu sucesso é o nosso. Então, vale a pena aí conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio e ter a sua academia de sucesso. Sucesso para o franqueado, sucesso para o colaborador, que a gente gosta de abraçar como família, e sucesso para o consumidor final, para o nosso aluno, que esse é o motivo da gente ter chegado até aqui. A gente não tem um fit no nome, Plano Bianco é um sobrenome familiar, e é isso que a gente preza até hoje dentro da empresa. Muito, muito bacana. Jéssica Menali, membro do Conselho Master franqueada da Plano Bianco Academia, super obrigada pela sua participação aqui no Bora Varejar dessa semana. Eu que agradeço o convite e até mais, pessoal. A vocês que acompanharam também o programa, obrigada pela audiência sempre, semanalmente, aqui no Bora Varejar, no YouTube, e todo dia, a todo momento, a todo instante, no portal mercadoeconsumo.com.br. Até a próxima.